Olá, amigos! Vanusa Mendes, tratando de questões atinentes ao processo administrativo com relação aí ao Decreto-Lei 10.410, que alterou o regulamento da Previdência, o Decreto-Lei 3.048. E eu estou tentando trazer nesses vídeos pontuais questões mais polêmicas. Uma delas é a questão do direito ao melhor benefício, que era tão tranquilo pra gente, até era principiológico, né? O segurado, quando ele dá a entrada no benefício, tem lá direito a ter o melhor benefício. O INSS tem, inclusive, a obrigação de apresentar planilha para ele, para o segurado, se houver mais de um benefício ao qual ele faça jus. Com as regras de transição, isso vai ser muito comum. Eventualmente, o segurado dá entrada numa aposentadoria por contribuição na regra de transição e, de repente, pouco tempo depois, ele teria direito a um benefício melhor, com a possibilidade, inclusive, de reafirmação da ADER, né? Reafirmação da data da entrada do requerimento, ou seja, alteração da data da entrada do requerimento para momento posterior ao pedido, dentro da análise do processo administrativo, tem que ser dentro daquela análise, em momento em que o segurado venha fazer jus a um outro benefício. Mas, pois bem, o que alterou então com relação ao direito ao melhor benefício? Pessoal, o artigo 176E, nessa nova redação aí, 176E do Decreto-Lei 3.048, fala do benefício mais vantajoso, diverso do requerido, que o segurado tem direito, desde que os elementos constantes no processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. É como se o INSS falasse assim: olha, eu te dou o melhor benefício, mas você tem que fazer a sua parte. E isso, pessoal, vai de encontro ao pacificado no STJ e mesmo em toda a questão doutrinária, a questão pacífica do direito social, que envolve aí os direitos previdenciários. Pois bem, passou então a existir algumas situações. Primeiro, o deferimento, se estiver completos os requisitos, e se não houver elementos suficientes aí para concessão, se a pessoa não tiver mais nada a produzir de prova ou elementos, ele vai então extinguir sem resolução do mérito. Exceto se o próprio segurado afirmar lá expressamente que não tem mais nenhuma prova a produzir, que não tem mais nenhum elemento lá a colocar naquele processo administrativo, tá? Então, qual é a questão? O parágrafo 4º diz que se o segurado, então, se manifestar formalmente, ou seja, tem que ser uma manifestação expressa, que ele não tem outra informação ou documento, então, o benefício será, então, com resolução do mérito. Pessoal, isso vai de encontro ao que diz aí a própria doutrina, a própria jurisprudência do STJ. Eu vou te dar um exemplo, tá? O RESP 179-5829 de São Paulo, o ministro Herman Benjamin, que é o relator, julgado em 27 de agosto de 2019, fala que é desde o requerimento administrativo os efeitos financeiros, pouco importando se foi instruído adequadamente, porque já houve ali naquele momento do requerimento a incorporação daquele direito ao patrimônio jurídico, tá? Pessoal, então qual é a ideia do INSS nessa questão? Também há uma alteração lá no parágrafo 6º do mesmo artigo 176E, dizendo que então, se porventura houver uma juntada de documento posterior à data da entrada do requerimento, imaginamos numa exigência, os efeitos financeiros não retroagiriam a DER, mas retroagiriam a data daquela juntada de documentos. E nós sabemos que até então, qual era o que a gente sempre instruiu, o que a gente sempre fez com o processo administrativo. O cliente nos procurava com o processo administrativo mal instruído, né? Você viu numa união estável não tinha prova suficiente, você ia ter que conversar com o cliente para conseguir mais provas, num trabalho rural, enfim. Aí a questão nós juntávamos, instruíamos até na via recursal, né? Nós juntávamos e deixávamos aquele processo tinindo até no Conselho de Recursos, porque o próprio regimento interno, tem lá no artigo 37 e 38, regimento interno do Conselho de Recursos, prevendo a possibilidade, 37 e 38, a possibilidade de juntada de documentos a qualquer momento, então até conversão em diligência. E isso não alterava a data da entrada do requerimento, né, pessoal? O próprio artigo 555 também da Instrução Normativa 77. Então, essa questão é bem prejudicial. Vamos ver. O problema é que, se é que isso é um problema, vai causar judicialização, né? Então, lembra do que eu vou te falar. O decreto-lei traz oportunidades para a advocacia, tá? Toda vez que há uma arbitrariedade, o advogado tá ali
como aquele que vai fazer o papel também social de conseguir o benefício para o cliente. Então nós vamos lutar, não vamos desistir e nem desanimar com o excesso de alteração, tá bom? Um abraço para você. Se você gostou, coloca aqui um comentário. Se você quer acrescentar alguma coisa, compartilha, salve esse vídeo. Um abração.